Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste terceiro domingo do Advento. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre, todos os domingos, esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura e na aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, e este domingo do Advento, concretamente, terceiro domingo, é um domingo especial porque é um domingo chamado Gaudete, domingo da alegria. É um domingo diferente, porque o paramento, inclusivamente, é rosa, paramento rosa, ou seja, não é um paramento roxo, que nos lembra, digamos, o luto ou a tristeza, mais concretamente a tristeza, não tanto o luto, mas a tristeza, e portanto, um tempo penitencial, porque esperamos a vinda do Salvador e, portanto, temos esta tristeza no fundo do coração, não o temos ainda connosco, a salvação ainda não veio, e por isso estes 4 domingos são rememorativos daqueles milénios em que a humanidade esperava a vinda do Salvador. De modo que, sendo um tempo penitencial, nós até podemos nos perguntar porque é que a Igreja, que nem canta o Glória neste tempo, porque é que a Igreja tem um domingo Gaudete, um domingo da alegria. Assim como também, no tempo da Quaresma, existe o domingo Letare. Porque é que a Igreja faz isto? Bom, é verdade que, de facto, é um tempo de penitência, é um tempo de preparação, de revisão de vida, em que devemos meditar sobre a nossa vida, sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes e, por isso, nos confessarmos. Oxalá nos confessemos habitualmente, mas é um tempo em que muita gente se confessa, como também no tempo de Quaresma, assim, junto à Páscoa, porque é um tempo propício a isso, revisão de vida, preparação para o Natal. Mas este domingo a Igreja quer nos dar assim, uma espécie de um avant-goût do nascimento do Salvador. Então, objetivamente, nós podemos ver que este domingo já nos prepara, digamos, nos faz antever, nos faz vislumbrar aquela grande glória, aquela grande alegria, aquela grande felicidade que é a vinda de Deus ao mundo. E, portanto, uma vez que já passámos da metade deste tempo de Advento, já estamos como que a vislumbrar, digamos, a terra prometida, que é o momento em que nasce o Salvador e que toda a terra é renovada pelo seu nascimento. É mais ou menos como no tempo das caravelas, quando os marinheiros, mais ou menos intuindo onde ficavam as terras que eles procuravam alcançar e passavam por grandes tormentas, quando aquilo aliviava, se fazia bonança no alto mar, e eles, de repente, começavam a ver destroços assim no meio do mar, a boiar, e eles percebiam, aqui há sinal de terra, estamos-nos a aproximar da terra. Ou seja, alguma coisa aparecerá à nossa frente, alguma montanha, algum horizonte que não seja este vasto oceano. Então, também no Advento, a Igreja convida-nos já a antecipar este gosto com o domingo Gaudete. E ao mesmo tempo, é uma espécie de bálsamo para a nossa alma, porque uma vez que estamos, enfim, oxalá todos estejamos a fazer alguma penitência, a meditar sobre a nossa vida, a preparar a nossa confissão de Advento, estamos também, digamos, do ponto de vista subjetivo, a rever a vida, a ver aquilo que não devíamos ter feito e fizemos, aquilo que devíamos ter feito e não fizemos. E isto, evidentemente, nos causa tristeza, nos causa, às vezes, até muito escrúpulo, enfim, situações nas quais pensamos, às vezes até nos acabrunhamos com elas, mas Nosso Senhor quer dar-nos, com este domingo, a Igreja quer nos dar este domingo de alegria, ou seja, arrependei-vos, mudai de vida, endireitai as veredas do Senhor e preparai-vos para o Santo Natal, preparai-vos para a vinda do Menino Jesus ao mundo. Portanto, hoje o tema será propriamente o tema da alegria. As 3 leituras de hoje e o próprio Salmo nos falam disso. Mas eu queria então pegar aqui no assunto, digamos, primeiramente no Evangelho, e para percebermos em que aspecto, em que tonos deve ser a nossa alegria. Porque, digamos, toda a gente busca alegria, toda a gente busca felicidade. Todo o ser humano busca a felicidade. Aliás, não é só o ser humano que busca a felicidade, todo o ser vivo busca a sua própria felicidade. Os vegetais buscam a sua felicidade, os animais buscam a sua felicidade. Enfim, todos os seres vivos buscam felicidade, cada um à sua maneira. As plantas saciam-se facilmente,
Os animais saciam-se facilmente e depois, enfim, descansam e vão em busca de outro prazer, que é alimentar-se, correr, saltar, brincar, enfim. Assim são os seres vivos. E nós também. Mas nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos uma particularidade. É que a nossa felicidade não se contenta com as coisas da terra. E muito se enganam aqueles que acham que a felicidade está em ter isto ou ter aquilo, em ter tal objeto, em possuir tal coisa, em ter alguém que lhe vai dar a felicidade inteira, uma espécie de cara a metade da pessoa. Não. A felicidade é estar com Deus, estar junto de Deus. E nós não descansaremos, como diz Santo Agostinho, enquanto não estivermos em vós. Não descansarmos em vós. Portanto, eu hoje queria dar este tónus e particular para pegar então, no Evangelho e depois fazermos a nossa aplicação. Então, o Evangelho de hoje é muito curioso porque são muitas perguntas feitas ao precursor, a São João Batista. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18. Diz assim, então, o texto. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Batista: que devemos fazer? Esta é a pergunta, é o mote desta liturgia de hoje. Que devemos fazer? E São João Batista, ele respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Vamos continuar e daqui a pouco já vamos aplicar isto. Vieram também alguns publicanos para serem batizados. Publicanos, homens péssimos, homens pecadores, como a própria palavra já diz. E disseram: Mestre, o que é que devemos fazer? E João respondeu-lhes: não exijais nada para além do que vos foi prescrito. Ou seja, não roubeis. Não exijais mais dinheiro das pessoas. Porque eles exigiam... Enfim, já vamos meditar daqui a pouco. Perguntaram-lhe também soldados: e nós que devemos fazer? E ele respondeu-lhes: não pratiqueis violência com ninguém, nem denuncieis injustamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Então são 3 tipos de pessoas que iam ter com... Isto é uma síntese, não é? 3 tipos de pessoas. Pessoas, digamos, comuns. Outras são publicanos, pessoas que se utilizavam do seu cargo para enriquecer. E outras são soldados, habitualmente pessoas de um nível social baixo, violento, rude, que eram contratados a soldo e, portanto, homens com muito pouca piedade e muito pouca ternura para com o próximo. Bom, então continua o texto: como o povo estava na expectativa e todos pensavam em seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: eu batizo-vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então, eu queria ficar por aqui. Depois ele vai usar uma série de outras imagens para anunciar a vinda do Salvador, mas eu queria ficar por aqui. Vejam só 4 coisas. Primeiro são os 3 tipos de pessoas que chegam diante de São João Batista. As respostas de São João Batista são tão sapienciais, tocam tanto a fundo, tocam, digamos, no busilis das interrogações que estão dentro das pessoas, que ele é tido inclusivamente como o Messias. Quer dizer, ele responde-nos de uma forma tão clara, tão objetiva, tão cheia de sabedoria, né? Tão justa. Nós vemos que ele prega uma justiça. Nós até não quereríamos fazer o que ele nos diz, mas vemos que deve ser assim. Deve ser assim. Então os primeiros chegam e ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Não, mas eu tive 2 túnicas, eu conquistei as túnicas, eu consegui dinheiro ao longo da vida e comprei 2 túnicas. Naquele tempo devia ser uma coisa extraordinária, ter 2 túnicas. Está bom. Reparta uma das túnicas. E quem tiver mantimentos, faça o mesmo. Ou seja, sede generosos, sede liberais para com o próximo. Liberais no sentido de dar em generosidade. Claro, sem prejudicar a vossa própria família, mas não sejais apegados às coisas do mundo. Não vos prendais, não coloqueis a alegria nas coisas deste mundo. No fundo é isto que ele está a dizer. E eles percebiam que, de facto, se nós colocarmos a alegria nas coisas deste mundo... Aliás, é uma coisa muito curiosa, não sei se sabem, mas está ultimamente, nos últimos, digamos, avanços científicos, avanços médicos, está provado que quem tem atos de generosidade para com o próximo, quem dá sem esperar receber em troca,
vários médicos, neurocientistas, etc., têm comprovado que a pessoa que dá, o cérebro produz uma espécie de um hormônio qualquer que produz uma alegria que é maior do que quem recebe. Esse ato de generosidade produz uma alegria enorme. Eu vi no outro dia uma pessoa que dizia assim, uma pessoa está, por exemplo, uma vez aconteceu este facto, isto acontece já aconteceu várias vezes, mas o sujeito está num shopping, comprou coisas e vai pagar. Ou está num restaurante e vai pagar. E está alguém atrás na fila de espera para também pagar. E a pessoa olha para trás, vê que tem uma senhora ou tem uma família e diz para o caixa, olha, eu quero pagar, vou pagar enfim, o meu gasto e vou pagar também da família que está aqui atrás ou da senhora que está aqui atrás, com os meninos ou com uma criança. Eu quero pagar. A pessoa paga, quando chega um outro casal, aqui alguém pagou-nos a refeição. Ou alguém nos pagou os mantimentos que comprámos aqui neste hipermercado. Pois bem, dizem os médicos que a pessoa que faz isso sente uma alegria tão grande de poder dar e não receber em troca, que não há nada que pague essa alegria. É uma alegria única. São hormônios próprios no cérebro que produzem uma alegria de poder dar e sem pedir nada em troca. Impressionante. E a pessoa que sabe disso, mas sobretudo a pessoa que recebe essa gratidão, digamos, essa generosidade, mais que gratidão, essa generosidade, a pessoa também sente algum frescor no fundo da alma, porque vê ainda há gente boa neste mundo. Ela nunca saberá quem foi que lhe pagou aquilo, mas ela sente uma alegria também. Ou seja, quem dá recebe uma graça. E, portanto, é que o demónio faz precisamente o contrário. O demónio faz-nos agarrar às coisas. É a minha casa, é o meu carro, é o meu dinheiro. E então as pessoas ficam agarradas àquilo como posse para a felicidade. Eu só poderei ser feliz se eu tiver esta garantia, esta segurança. Em certo sentido, claro, se a pessoa estiver no olho da rua, vai viver no mundo da amargura, provavelmente. Mas se a pessoa for generosa, ela vai ser liberal e Deus há de dar-lhe outras coisas como resultado. Ou seja, Deus há de lhe dar uma verdadeira alegria, que não é a alegria do possuir, do obter, do reter em si, consigo. Bom, o segundo caso é o caso que é-nos dado através dos publicanos. Os publicanos eram homens realmente que cobravam impostos e não existia uma fiscalia, digamos assim, uma organização fiscal para ver se eles cometiam ou não, enfim, corrupção. Praticavam a corrupção. E de maneira que eles tinham dois bolsos, um bolso que era para o Estado, outro bolso que era para eles mesmo. E, portanto, diz São João Batista, não exijais nada para além do que vos foi prescrito. Claro, eles diziam, o imposto é tanto. As pessoas lá sabiam se o imposto era tanto ou não. Então pagavam, e eles pagavam o tanto, que não era igual ao que estava imposto pela lei. E eles então ficavam com os extras. Ficavam com os extras para si, e então não exijais nada do que vos foi prescrito. Vejam a graça que São João Batista tinha consigo. Até estes ladrões, que eram autênticos ladrões, recebiam a graça de se converterem e de aceitarem este convite à honestidade. Impressionante. Bom, e por fim, temos também os soldados, que eram brutos, que roubavam também, os espojos de guerra, espojos, então iam a uma casa, tinham de fazer alguma coisa numa casa, roubavam o que estava lá dentro. Então o que é que hoje a liturgia de hoje nos quer dizer? Nos quer dizer que nós devemos olhar sobretudo, e ter sobretudo no coração, não os bens materiais, os bens, digamos, que nós precisamos no dia a dia, sem dúvida, mas isto não é a felicidade. Não é também o roubo, o enganar o próximo, que nos vai trazer felicidade. Não é a brutalidade, não é atacar o próximo para eu, no fundo, ser o beneficiado. Não. A verdadeira felicidade está em apontar para o verdadeiro Salvador, que é o que São João Batista fazia. Ele, pensando as pessoas que ele era o Messias, ele apontava para Nosso Senhor. Vai chegar alguém que é mais forte do que eu. Eu não sou nada. E eu nem sou digno de desatar as correias das suas sandálias. É um facto impressionante. Bom, mas tudo isto aqui é sublinhado pelas outras leituras, como já disse. Na primeira leitura temos o profeta Sofonias, que diz: clama jubilosamente, filha de Sião, solta brados de alegria, Israel. E vai dizer: porquê que eu me devo alegrar? Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti como poderoso Salvador. Quantas pessoas ficam tristes porque perdem um dinheiro, porque perdem uma casa, porque perdem algum valor que têm consigo, e
e ficam acabrunhadas e baixas. E, ai, a minha vida está uma lástima, tenho que tomar agora, estou com uma depressão enorme, então tenho que me dedicar extremamente assim, ao trabalho, tive um burnout, assim, não aguento mais isto, a minha vida está muito pesada. Então, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti como poderoso Salvador. Ou seja, este domingo, Gaudete, faz-nos meditar que Deus, nosso Senhor, está no meio de nós e virá ao mundo para nos salvar. Não vos contenteis e não depositeis a vossa confiança nas coisas deste mundo. Depositei a vossa confiança no Salvador, em Nossa Senhora que nos traz Deus ao mundo. E também, e aqui digamos é o nec plus ultra, é a cereja sobre o chantilly, que é a segunda leitura do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. O Senhor está próximo. Então, esta deve ser a perspectiva que nós temos de ter hoje, caríssimos irmãos. O Senhor, Deus nosso Senhor, está próximo. Devemos nos alegrar. Quem coloca as alegrias nas coisas deste mundo, por mais riquezas que tenha, há de ficar triste, porque nada satisfaz a alma humana. As coisas deste mundo não satisfazem. É muito curioso, uma vez vi um livro de um filósofo que dizia assim: vejam só, todos os seres humanos buscam a felicidade. É verdade. Todos, não há ninguém, sem exceção, só se for um louco. Mas mesmo assim os loucos querem a sua própria felicidade. Enfim, ainda que seja torturando-se a si mesmos. Tá bom. Uns buscam no dinheiro, outros buscam na fama, outros buscam no prazer, outros buscam noutros tipos de imoralidades, outros buscam... Mas o fim é sempre a felicidade. E é curioso, porque em todos estes casos, nós vemos depressões, suicídios, todo tipo de desalentos. Isto significa que não há nenhuma destas coisas que dê verdadeiramente a felicidade. Só Deus pode dar a felicidade. E, portanto, nós temos de ter esta confiança no fundo do coração. Deus, nosso Senhor, veio ao mundo e nós devemos nos abrir para essa graça do Natal, que uma vez mais é dada à Terra, porque na liturgia de Natal, as graças do dia de Natal, há 2000 anos atrás, são também transferidas para nós podermos apreciar, podemos degustar as graças do nascimento do Menino Deus. E, portanto, eu queria aqui terminar fazendo assim uma imagem. Nós temos assim uma espécie de... A nossa alma tem um carro que é a nossa fé. Não é? Esse carro tem rodas. Não é? As rodas, podemos dizer que são a confiança. As rodas da confiança, que fazem com que o carro possa caminhar. Temos de ter confiança no que Deus há de prover, enfim, todas as nossas necessidades. Deus há de nos dar a verdadeira alegria. Mas, aqui nesta terra, temos também já ter alegria para a vinda do Salvador. E, portanto, o motor deste carro é alegria. Ou seja, o que faz andar o carro da fé, a nossa fé só caminha se tivermos alegria. E o que faz, de facto, o carro andar é a confiança em Deus. Vamos pedir então a Nossa Senhora que nos dê a graça de nunca desanimar e que nos prepare, enfim, que prepare o nosso coração para o nascimento do Salvador. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.